Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, com bastante frequência eu venho recebendo mensagens de amigos solicitando que eu faça um vídeo com as melhores ações para o mês. Sendo assim, a partir de agora, mensalmente eu vou publicar um vídeo com as 10 melhores ações. Entretanto, eu vou atender aos pedidos, mas com uma certa ressalva. As minhas análises serão feitas tendo como base as ações mais recomendadas pelas casas de análise. A ideia é fazer um apanhado das principais ações, colocando em destaque aquelas de maior relevância. No entanto, como todos já sabem, eu jamais indico a compra de ativos, pois eu acredito que a maior contribuição que eu possa dar é colocar as minhas percepções para que cada um consiga tomar as suas próprias decisões. Então, eu espero que esse nosso encontro mensal seja bacana e que vocês gostem do resultado desses episódios. Sendo assim, deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre as empresas, no caso que estão no radar dos analistas, tá bom? Assim, o comentário de um pode colaborar com a dúvida do outro. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Podcast é sobre as 10 ações mais recomendadas pelos analistas para o mês de março de 2021. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado sobre os novos episódios, tá bom? Importante destacar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e nem de venda dos ativos. Tá joia? Vamos lá? Antes de falar propriamente da lista com as 10 ações mais recomendadas, eu gostaria de frisar que o número de ativos indicados pelos analistas foi, obviamente, superior ao que eu vou tratar aqui nesse vídeo. As análises que eu tive acesso me fizeram chegar a um número próximo a 17 ações, aproximadamente isso. Eu optei por falar especificamente sobre essas 10, no caso que eu selecionei, primeiro porque elas estão entre as mais citadas, e depois porque eu achei que valia muito a pena falar sobre determinadas empresas por questões pontuais que vocês irão entender durante a análise. Então, para começar, vamos à lista com as 10 ações mais recomendadas por ordem alfabética, justamente para que vocês possam se posicionar em relação ao que eu irei tratar e analisar aqui com vocês, tá bom? As mais recomendadas foram a B3, as ações do Bradesco, a Cyrela, a Gerdau, Lojas Americanas, Petrobras, o grupo Redditor, a Suzano, a TOTVS e a Vale. A Gerdau ganhou bastante destaque nas últimas semanas em virtude do resultado operacional positivo no quarto trimestre de 2020, o que representa uma alta de 43% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado. O câmbio acabou beneficiando a companhia, que viu a alta do dólar favorecer as suas exportações. E a gestão da companhia segue alinhada com uma boa política de resultados consistentes em que se percebe as despesas operacionais muito bem ajustadas e sob controle. O esperado aumento no preço do aço no curto prazo deve favorecer a empresa. Assim, a variação cambial deve continuar sendo benéfica às margens praticadas pela Gerdau. O otimismo do mercado com a companhia é percebido a olhos vistos. Outro fator relevante é que a reposição de estoques ainda é considerada baixa. Dessa forma, abre-se espaço para futuros resultados positivos. Com isso, muitos acreditam que a Gerdau reúne os elementos necessários para apresentar lucros no decorrer do ano. Sobre a Vale, existe um claro aumento da demanda por minério de ferro no mercado global. Inclusive, muito desse movimento é decorrente da recuperação chinesa. No entanto, acredita-se que a produção da Vale ficou aquém do esperado. Ela só não foi menor justamente porque houve o aumento na busca por minério no mercado internacional. Isso permitiu que houvesse uma compensação nos resultados. Muitos consideram que as ações da Vale estão com preço descontado, existindo espaço para novos ganhos no médio prazo. A previsão é que a companhia continue gerando um fluxo de caixa bastante interessante. Assim, existe a expectativa que haja o pagamento de ótimos dividendos no decorrer do ano aos acionistas. Os números da Vale em 2020 foram extremamente favoráveis, permitindo que a excelente estrutura de capital
possibilite investimentos na ordem de 5,8 bilhões ao longo de 2021. Esse posicionamento da empresa representa uma alta de 31% em relação ao ano anterior. Realmente, o desempenho da Vale tem se mostrado extremamente expressivo. O atual cenário de taxas de juros nunca esteve em patamares tão baixos, o que tornou a Bolsa de Valores extremamente atraente, favorecendo os investimentos na B3. O resultado foi um aumento expressivo nos números de novos investidores. O crescente interesse pelo mercado de renda variável fez com que as empresas retomassem seus projetos de abertura de capital com a finalidade de captarem recursos no mercado. O aumento de IPOs foi na ordem de 5,1% em 12 meses, fazendo com que a Bolsa tenha alcançado 409 empresas listadas. Tal dinâmica faz com que a receita da Bolsa cresça mesmo com as atuais dificuldades encontradas diante da crise. Não podemos nos esquecer que a B3 é a única bolsa de valores, mercadorias e futuros que opera no Brasil. Como se não bastasse, ela também é a maior depositária de títulos de renda fixa. Todos esses dados a colocam entre as mais valiosas da América Latina, ou seja, a tendência é que este movimento continue ao longo de 2021. A B3 segue navegando por um oceano azul e pela frente o que se vê é um mar de boas possibilidades. Existe uma grande percepção por parte do mercado que o Bradesco, em virtude de um capital saudável, onde apresenta índices de inadimplência e cobertura de juros em níveis bastante adequados, encontra-se bem preparado para fazer um bom proveito de uma recuperação da economia. Esse entendimento passa pela crença que no momento em que os volumes de crédito começarem a demonstrar sinais de melhoras, o banco pode vir a perceber um incremento do retorno sobre o patrimônio. Com isso, a tendência natural é uma alta no preço das ações. Muito embora o Bradesco não tenha sido um consenso para o mês de março, os últimos resultados divulgados trouxeram boas perspectivas. Claramente, o banco pode vir a se beneficiar da retomada da economia quando esta, de fato, se mostrar mais evidente. O setor, como todos nós sabemos, ainda sente os fortes impactos da crise que se alastrou ao longo de 2020. No entanto, os números do banco são extremamente robustos e essa solidez sugere um impulso maior nos resultados futuros. O cenário macroeconômico muito favorável torna a percepção de que os preços das ações da Petrobras encontram-se muito barato dentro do setor. Entretanto, há um alinhamento no discurso da grande maioria dos analistas que o risco em virtude dos acontecimentos recentes é bem maior. A decisão do governo de nomear um novo nome para a presidência da companhia e alterar os membros do conselho trouxe preocupações ao mercado. A temeridade está muito associada aos rumos que a empresa pode vir a tomar. Ou seja, a preocupação também está atrelada ao fato de que existe a necessidade de importação de diesel e gasolina a fim de atender a demanda doméstica, atualmente deficitária na ordem de 20%. Dessa forma, para que a confiança seja restaurada, espera-se que as medidas tomadas possam conter a constante instabilidade nos preços das ações da companhia. Com isso, a volatilidade pode ser coibida com algum tipo de subsídio. Esses elementos atrelados ao preço descontado são fatores preponderantes nesse momento de incertezas. O posicionamento da TOTVS é fato a ser destacado tendo em vista que a empresa está presente em 41 países e detém 30% do mercado da América Latina. Acrescente a esses dados os números apresentados pela companhia em 2020, com destaque para o crescimento das receitas recorrentes. Ainda assim, há de se destacar a continuidade dos projetos de aquisições e fusões promovidos pela empresa, acentuando assim a diversificação do portfólio. Não podemos negar que os indicadores são excelentes. Chama a atenção a resiliência do ativo ao longo do tempo, bem como a capacidade de execução da empresa que propicia o aumento em sua base de clientes. Ganha destaque também a abrangência dos serviços prestados pela companhia que atendem a diversos setores e regiões distintas do país.
Assim, a economia apresentando sinais de recuperação permitirá que as receitas da companhia sejam impactadas positivamente. Dessa forma, as ações da empresa mostram-se como uma excelente opção para o acionista. Todos nós sabemos que o ano de 2020 foi extremamente difícil para diversos setores, mas para alguns trouxe também, além da reflexão sobre o modelo de negócio, um momento de transição. As lojas americanas se encontram neste grupo. A empresa vem redesenhando as suas operações enquanto aguarda a recuperação do varejo físico. Entretanto, essa retomada deve ser lenta e gradual. Para tal, seguindo a cartilha dos novos tempos, a companhia investe cada vez mais para se posicionar como uma empresa multicanais. Essa iniciativa está muito associada ao potencial de expansão que a empresa tem quando combinadas as ações com a B2W, cuja participação das lojas americanas na empresa é de 62%. Nesse sentido, muitas oportunidades se abrem com a integração do banco de dados e sistemas operacionais unificados. Com isso, aumenta significativamente a capacidade de distribuição do estoque e outras frentes se mostram ainda mais promissoras diante do grande tráfego produzido pelas empresas. Um bom exemplo é a exploração da publicidade. Inicialmente eu pensei em não incluir a Redditor nessa análise, tendo em vista que é uma empresa bastante nova na bolsa. Mas, após o seu recente IPO, vale a pena inclusive ressaltar que foi o maior realizado em 2020 no Brasil e todo o frisson promovido por esta abertura de capital no mercado, achei que valeria a pena reconsiderar. De início, o que traz conforto ao acionista é a resiliência do setor que se mostra em franca expansão e menos volátil frente a um cenário de extrema instabilidade. Assim, retornos atrativos devem ser percebidos no futuro. São muitas as oportunidades quando o entendimento que se tem é que a consolidação do setor encontra-se distante. O histórico da Redditor é tido por todos como impecável. A companhia demonstra rentabilidade crescente e dispõe de um projeto que permite escalabilidade dos serviços. Não podemos nos esquecer que o setor de saúde tende a crescer com o progressivo envelhecimento da população e os novos modelos privados que vêm sendo propostos. A Cyrela é um exemplo clássico de uma companhia que atua em um setor bastante difícil, mas que consegue fazer uma excelente gestão de seus projetos comerciais. Tudo indica que, junto com a retomada da economia, virá um novo ciclo para o setor da construção civil. O mercado imobiliário foi muito afetado ao longo dos últimos anos, e o início de 2020 já sugeria que o mercado apontava para uma crescente no número de novos lançamentos. Ainda assim, o setor mostrou-se resiliente, surpreendendo com fortes vendas ano passado. Dessa forma, acredita-se que os indícios para um crescimento expressivo sejam grandes. Combinada a essa boa perspectiva está a possibilidade de pagamentos interessantes aos acionistas. Muito desse otimismo está relacionado a menores taxas de juros imobiliários disponibilizados pelos bancos. Outra questão de destaque são as joint ventures que fazem parte do grupo e que devem seguir o mesmo forte ritmo de crescimento. O controle de alavancagem da Cyrela também chama atenção, permitindo resultados significativos. Muito embora a gestão da Suzano no processo de integração com a Fibria tenha sido impecável, a empresa continua enfrentando dificuldades nesse momento. Entretanto, o novo ciclo da celulose pode vir a beneficiar o desempenho das ações até o final do ano. Assim, se espera que os preços da celulose permaneçam em um ciclo crescente. Dessa forma, existem vários segmentos de papel que podem contribuir para essa melhor resposta do setor. Os preços no mercado internacional já apresentam alta significativa. O que se percebe é que ainda há espaço para crescimento. As projeções para a Suzano são favoráveis em razão da dinâmica do mercado de celulose, que indica sensíveis melhoras. A oferta se encontra aquém da esperada, o que favorece a alta dos preços. Os resultados operacionais da empresa em 2020 a colocam entre as preferidas para muitos analistas.
Ou seja, a Suzano tem tudo para colher resultados expressivos com a retomada do setor. Por fim, eu não posso deixar de mencionar que foram também recomendadas as ações da Oi, da Klabin, Itaú, Brasil Foods, Eneva, Taesa, Qualicorp, Multiplan e Magazine Luiza. Como vocês podem ver, várias outras ações foram recomendadas. Por isso é importante que vocês analisem e cheguem às suas próprias conclusões. O grande diferencial dessa minha abordagem é que trata-se de uma compilação, ou seja, uma síntese de tudo aquilo que eu li e que estava sendo recomendado pelos analistas. Não se esqueçam que os investimentos devem ser realizados visando o longo prazo e as empresas devem ser analisadas por meio dos seus fundamentos. Gente, não se esqueça que investir é para toda a sua vida. Sendo assim, não há por que ter pressa. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do InPodcast e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você. Tá joia? Aproveite e se inscreva no canal e, se for possível, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à informação, como também ative as notificações para você receber os novos episódios. E, se for possível, deixe a sua curtida, o seu joinha. Combinado? Super obrigado, um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu, tchau!